Queridos, abram comigo a palavra em Romanos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 26. E eu vou pedir muita atenção de vocês na leitura da palavra. Romanos, capítulo 9. Não será projetado aqui, então eu quero que todos acompanhem comigo a leitura. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gentios nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, os gêmeos, né? Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham nascido o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar ao que fez: por que fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparando-os para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, aos quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. No lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Até a leitura desse texto é forte, né? Tensa. Irmãos, o nosso assunto é eleição incondicional. Esse é um tema difícil, eu reconheço. Esse é um tema
que gera debates, que gera discussões. Esse é um tema que muitos dão até briga por causa disso, tá? E não vou esgotar o assunto, talvez eu vou dar umas 2 ou 3 aulas sobre isso, então hoje eu não vou abrir para pergunta, eu vou deixar para abrir para pergunta na última, para que vocês, durante a semana, vão meditando, vão remoendo esse assunto, vão pensando, vão estudando, para depois fazermos umas perguntas mais bem elaboradas, podem até anotar essas perguntas, trazer aqui para a gente debater estas questões, tá bom? Nosso interesse, eu quero deixar claro, não é impor, não é dizer assim, olha, se você não crê o que eu estou pregando, você está fora, não, nada disso. Você pode até nem aceitar o que eu dizer aqui e continuar sua vida cristã normalmente. Por quê? Porque entender isso não é o que vai me levar para o céu. Eu entender que a eleição de Deus ela é incondicional, ou eu achar que ela é condicional, não muda o fato de eu ir ou não para o céu. Não muda. Que fique claro isso. Só que tem um detalhe. Existem irmãos que não querem estudar esses assuntos, porque eles falam assim, mas que bobagem, para que estudar essas coisas? Meu negócio é ir para o céu. Eu já ouvi isso tanto. Meu negócio é ir para o céu. Queridos, você já parou para pensar que se está nesse livro é porque Deus quer que você saiba? Já parou para pensar nisso? Eu não gosto de estudar escatologia, esse negócio de besta, falso profeta, Jesus vem antes, vem depois, isso aí não me interessa. Meu negócio, eu quero é que Jesus volte, porque eu quero subir. Mas você já parou para pensar que o seu Salvador deixou registrado aqui, foi para você mesmo? Já parou para pensar nisso? Não dá para fugir desses assuntos. Se você realmente é um servo de Deus, você quer conhecer Deus, quer saber tudo sobre esse Deus, ama esse Deus, tem fome dessa palavra, você quer saber mais e mais, você fica curioso, você quer perguntar, você quer questionar, você não satisfeito com o Paulinho que pregou mais ou menos, você vai para o YouTube, você quer saber, você pega uns pregadores melhores. É assim, essa é a vida cristã. Hoje a Débora está aqui, né? E é uma honra grande para a gente. Ela está dando aula aqui, chegou dos Estados Unidos, já está trabalhando. E está indignada como que os alunos aqui do Brasil não têm interesse em estudar, não têm interesse em que curso vai fazer. Está levando a vida. Sabe aquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muitos estão assim, e muitos cristãos estão assim também. Se eu chegar aqui todo dia e falar, irmãos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí todo mundo, glória a Deus. Aí a gente traz um assunto mais firme. Sei não, hein? Tá começando a ir para um caminho que não estou gostando muito. Qualquer coisa, Então vamos ao assunto, ok? Romanos capítulo 9 é a criptonita da maioria dos crentes da atualidade. A maioria dos crentes Nutella não gosta de passar por esse texto, e quando passa, eles dão um jeitinho. Por que a gente tem tanta preocupação em dar uma maquiada em Deus? Por quê, né? Qual que é o problema em falar que Deus escolhe uns e não escolhe outros? Qual que é o problema? Não, mas isso é pesado, Paulo. Não, Deus não é assim, Deus é amor. Deus é bom. Beleza, é isso mesmo, Deus é bom e Deus é amor. Mas vamos fazer uma pequena recapitulação bem rápida. Nós falamos sobre depravação total. Mas antes de falar sobre depravação total, lá atrás eu falei para vocês sobre a soberania de Deus. Vocês lembram? Eu dei uma aula sobre isso, está no YouTube, se você não viu, assista. A soberania de Deus, ela consiste que Deus tem todo o poder sobre tudo e sobre todos, e que Ele faz tudo o que Ele quer. Nós tivemos um estudo sobre isso, soberania de Deus. E nesse estudo da soberania de Deus, eu tirei um minutinho lá para falar sobre a soberania de Deus na salvação, porque eu não queria dar spoiler naquele momento. Então, eu falei um pouquinho sobre isso. Se Deus é soberano, qual é a dificuldade que nós temos de crer que Ele também é soberano sobre nós e sobre a nossa salvação? Qual é a dificuldade? Não, eu creio que Deus é soberano, mas na hora da salvação depende de mim e não dele. Isso faz sentido? Se nós formos realmente analisar, isso faz sentido?
Não, Deus é soberano em tudo, Ele governa tudo, tudo está no controle, todas as coisas subsistem pela palavra do seu poder e Ele sustenta todas as coisas. Mas quando se diz respeito à salvação, aí é uma decisão minha, isso aí é eu que defino, o que é isso? Isso é eu, sou eu que resolvo essa parada. Muito bem, então nós falamos sobre soberania e falamos sobre a depravação total. Em que consiste? Falamos isso em 3 aulas. Em que consiste a depravação? Nós estamos mortos em delitos e pecados, ou seja, um morto, ele não por si só, ele não tem condições de buscar a Deus, de ir a Deus, de entender Deus, que é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3. Nós estudamos isso aqui maciçamente. Bom, se Deus é soberano, e se em Adão todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o que aconteceria se de fato Deus não escolhesse alguns? Todos morreriam nas chamas do inferno. Entenderam a lógica? Se Deus é soberano e todos morreram em Adão, eles não só tropeçaram, eles não só machucaram o cotovelo, eles não só ficaram cegos, eles morreram, segundo o apóstolo Paulo, em Romanos e Efésios e alguns outros textos. Então, o que seria de nós se Deus não olhasse para nós e estendesse a mão e viesse ao nosso encontro? Inferno. Inevitavelmente. Por nós mesmos, nós não iríamos a Deus. Muito bem. Então, conclui-se o quê? Eu peguei uma frase do Lohane que diz assim, acompanhe comigo. Conclui-se do que foi dito que a salvação se dá absoluta e exclusivamente pela graça. Que Deus é livre e em coerência com as perfeições infinitas de sua natureza, para não salvar ninguém, para salvar poucos, muitos ou todos, segundo o beneplácito soberano da sua vontade. Conclui-se também que a salvação não se baseia em qualquer mérito da criatura, mas que ela depende de Deus e não dos homens, que serão e que não serão feitos participantes da vida eterna. Deus age de maneira soberana ao salvar alguns e preterir outros que são deixados para receber a recompensa justa pelos seus pecados. Lohane Botner. Então ele está dizendo o seguinte, diante da soberania de Deus, da depravação total do homem, de tudo que nós temos estudado, nós entendemos que Deus ele pode ou não escolher 1, 2, poucos, muitos ou todos. Isso é problema. Eu tinha um pastor que falava isso, eu não gostava, né? Eu estou repetindo. Isso é problema dele. Eu não gostava quando ele falava isso. Eu juro que vai ser a última vez que eu falo. Primeira e última. É da economia dele. Ficou melhor, não ficou? É da economia de Deus salvar alguns, ou poucos, ou muitos, ou todos. Por quê? Porque ele é soberano. E é tudo segundo o beneplácito da sua vontade. Nós vamos estudar isso, mas não hoje. Isso é lá em Efésios. Na próxima aula nós vamos estudar essa questão do beneplácito de Deus. Então, qual é a passagem mais importante da Bíblia? Romanos capítulo 9. Então vamos entrar no texto, né? O texto traz 2 questões difíceis. Um é a doutrina da reprovação, se refere ao fato de que Deus preterir aqueles que não são eleitos para a salvação. E 2, Deus está certo em eleger alguns e preterir outros. Não vou entrar nessa questão. Vamos ao texto, queridos. Eu quero muito... Se eu ficar só nesse texto aqui hoje, eu já vou me dar por satisfeito, que ele é um texto muito... Ele é muito denso, ele tem muita coisa para nos ensinar. Então vamos ficar com a Bíblia, vamos deixar um pouquinho os teólogos de lado, e todo mundo com a Bíblia aberta em Romanos capítulo 9. Olha que curioso, queridos. Primeiro o apóstolo Paulo, ele começa falando de Israel. Observem comigo aí, no capítulo 9, versículo 1, ele fala assim, eu vou ajudar os irmãos na interpretação do texto. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência,
tendo grande tristeza e incessante dor no coração. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, né, vocês lembram que eu expliquei para vocês que ele está falando tanto para judeus quanto para gentios? Ele escreveu aos romanos e a intenção dele é mostrar que todos estão debaixo da ira de Deus, todos estão debaixo da maldição e que só em Cristo há salvação. Ele nivela tanto judeus quanto gentios, porque os judeus eles achavam que era uma raça superior. Então o apóstolo Paulo ele vem passando a regra e fala assim, não, são todos iguais diante do Senhor, não há diferença entre judeu ou grego. Esse é o contexto que Paulo está argumentando. E ele vai entrar nessa questão de maneira mais, dando mais ênfase aos judeus aqui, que ele queria muito que eles fossem salvos, ele queria muito que todos eles herdassem a promessa, ele queria que todos eles fossem abençoados, mas ele vai usar uma argumentação aqui, irmãos, que Paulo é brilhante na argumentação dele. Ele estava cheio do Espírito Santo, não tem como. Vejam comigo aqui no versículo 3. Porque eu mesmo desejaria ser maldito ou anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas. Ele fala assim, olha, eu até queria, se eu pudesse, eu dava a minha vida no lugar deles, eu seria maldito no lugar deles. Se eu pudesse, eu dava a minha vida pela salvação de Israel. Olha o que ele está falando. Versículo 4. São israelitas, pertence-lhes, aí que ele vai elencar o quanto esse povo é especial. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles veio Jesus Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Olha que interessante que Paulo está falando. Olha, esse povo é um povo realmente, vocês são especiais. Tudo veio de vocês, a lei foi dada a vocês, as promessas são para vocês, Deus falou com vocês, Deus se revelou a vocês, Deus fez aliança com vocês. Só que tem um detalhe, só que tem um porém, tem um mas aí. Ele prossegue. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Opa. Aqui já começa a apertar. Porque eles se esmeravam em serem filhos de Abraão. Eles achavam que pelo fato de serem descendência de Abraão, a sua salvação estava garantida. O céu estava garantido. Deus os amava mais do que aos outros. Deus os havia escolhido. Em Abraão, eles olhavam e eles pensavam assim, eu sou filho de Abraão. Lembram quando Jesus falou assim, ó, vocês falam aí que vocês são filhos de Abraão? Até das pedras eu posso levantar filhos de Abraão. Por quê? Porque eles tinham uma vaidade no coração, eles achavam que com isso eles estavam garantidos, o céu estava garantido, eles podiam viver na prostituição, no pecado, eles podiam rejeitar Jesus Cristo, eles podiam ver a vida que eles quisessem viver, eles estavam garantidos no céu. Os irmãos entendem o quanto isso mexe conosco, o quanto isso nos tira da cadeira, o quanto isso nos tira da zona de conforto. Nós estamos achando até hoje, irmãos, nós somos iguais, nós não somos diferentes. Achamos que porque fazemos parte de uma igreja, porque fomos batizados, porque um dia um profeta chegou para mim e me trouxe um dom espiritual, porque eu li um pouco da Bíblia, nós estamos achando que por isso nós somos crentes, nós somos salvos. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, não, isso é pouco, só isso não basta. Não é desse jeito que Deus salva, não é vir fazer parte de uma igreja, não é vir fazer parte de um povo, não é descer as águas, não é falar língua estranha, não, irmão, não é rodar o paletó, não é dar cambalhota no púlpito, não. É isso que Paulo está argumentando, é isso que ele está falando. Vamos prosseguir, não vamos sair do pensamento de Paulo, não vamos entrar na mente dele hoje. Versículo 6 de novo. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por que ele usou essa expressão? Porque naquela ocasião, os gentios, ao conhecer a palavra, eles já percebiam, mas como que os judeus mataram Jesus? Como? Eles não são os filhos da promessa? Eles não são a aliança de Deus foi feita? Como que eles mataram o Filho de Deus? Então o apóstolo Paulo está argumentando tanto com judeus quanto gregos, ele está dizendo o seguinte, não que Deus haja falhado, Deus não falhou, ele está no controle. O fato de Jesus ter vindo, ter morrido, ter derramado o seu sangue aos olhos dos homens,
não quer dizer que Deus tenha falhado. Deus não falhou. O fato de Israel ter rejeitado também não quer dizer que Deus tenha falhado. O fato de Israel não andar com Deus não quer dizer que Deus falhou. Ele continua. Porque nem todos são de Israel, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. E isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Aqui ele já começa a argumentar de uma maneira mais intensa. O que Paulo está dizendo? Que não é porque nasceu, que tem um registro de nascimento, tem um RG escrito lá, sua naturalidade, Israel, que eles iam para o céu. Não é porque de fato eram filhos de Abraão que eles iam para o céu, mas somente os filhos da promessa. Então, vamos voltar no tempo? Vamos pegar a maquininha do tempo e vamos voltar lá em Abraão? Como que Deus chamou Abraão? Vamos analisar primeiro. Como que Deus? Gênesis capítulo 12. Ele estava na terra de Ur, dos caldeus. Quem era Abraão? Um idólatra. Está na palavra. Está na palavra. Josué, versículo 24, capítulo 24, versículo 2. Assim diz o Senhor Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. Esse era Abraão. Abraão era um idólatra. Abraão era um homem que vivia inclinado diante dos deuses do seu pai, Terá. O que Deus fez? Um dia, um belo dia, o Senhor apareceu a ele e disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só uma perguntinha aqui. O Senhor perguntou alguma coisa para ele? Você me aceita, Abraão? Você está disponível? Como é que está a sua agenda? Você quer ser pai de uma grande nação? Eu posso fazer isso de você. Se tiver afim, basta você querer. Basta você dar o primeiro passo. O Deus soberano chegou a Abraão e disse: sai da tua terra. Sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Detalhe é que Deus nem mostrou a terra. A terra Deus ainda ia mostrar. Ele não mostrou nada. Ele só saiu pela fé, que é o que a Bíblia diz. Então Deus escolhe um homem porque ele era bom? Porque ele era santo? A Bíblia não fala por quê. A Bíblia só fala que ele era um idólatra, vivia na terra de Ur, e Deus o chamou. Muito bem. E aí o apóstolo Paulo vai falar que nem os que são filhos de Abraão são filhos, mas os filhos da promessa. Lembra do filho de Abraão? Qual foi o primeiro filho de Abraão, irmãos? Ismael. Então o Senhor fez uma promessa que Abraão seria pai de uma grande nação, e aí a esposa dele teve uma ideia brilhante, né? A ideia dela foi incrível, né? Bom, eu sou velho. O maridão aí também já está meio, né? Já está meio velho aí, né? Mas a gente tem nossa concubina e ela está, ó. Ah, é aqui que Deus vai cumprir a promessa. E aí nasce o menino Ismael, filho de Agar. E aí Deus, ali, tranquilinho, falou assim para ele assim: você vai ser pai de uma grande nação, verdade, mas não é esse aí não. Deu ruim. Não é esse aí não. Vai ser o filho da sua esposa. Vocês percebem aqui uma escolha de Deus aqui? Aqui eu aprendo algumas coisas. Primeiro, nada pode mudar a vontade de Deus. Nem mesmo a decisão de Agar, de Abraão. Todo mundo ali deve que fizeram uma reunião em família, né? Gente, vamos sentar aqui, vamos bater um papo aqui, ó. A gente tomou a decisão, acho que, né, Deus tem uma promessa. Então, Abraão, fica à vontade, fica tranquilo, não vou ficar com ciúmes. Eu vou dar uma passeada, eu estou precisando fazer uma caminhada.
Vocês ficam à vontade. O importante é a promessa de Deus se cumprir. E mesmo fazendo isso sem uma ordem de Deus, a vontade de Deus não mudou, Rosângela. O Senhor simplesmente falou assim, não era de Ismael que eu estava falando, vai vir outro. E aí quando o Senhor revela isso de maneira mais clara, a esposa dele ri. E por isso o nome se chama Isaac. Deus revelou tudo a Abraão, como deveria ser. Então Isaac era o filho da promessa e não Ismael. Então o Senhor escolhe Isaac, mas não escolheu Ismael. Irmãos, cuidado. Orem ao Senhor sempre para tomar suas decisões. O plano de Deus vai se cumprir cabalmente em cada um de nós. Mas se tomarmos outros caminhos, as consequências vão vir. Ismael está até hoje dando trabalho para Isaac. São os povos árabes, né? Está até hoje. Está até hoje. Uma escolha feita lá atrás pelos homens. Claro, Deus também estava no controle disso. Quero crer que sim, claro. Por que não? Mas nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. Né? O Senhor perdoa, o Senhor abençoa, mas as consequências elas ficam. E talvez ficam por toda uma vida, ou até atravessa gerações. Tá? Muito bem, isso não é o assunto, vamos prosseguir. E aí o apóstolo Paulo, vamos voltar aqui em Romanos capítulo 9, que tem muito conteúdo bom aqui para nós. Ó, versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Essa é a palavra da promessa. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Aqui pronto, para mim, eu, Paulo, que creio muito na palavra, para mim isso aqui já era suficiente para mim não ter que argumentar mais nada daqui para frente. Só isso aqui para mim já era importante. Mas eu sei que nós precisamos mastigar mais para que todos entendam realmente. Mas observe, prestem bem atenção. Quando o apóstolo Paulo usa a figura de Jacó, vamos analisar o nascimento de Jacó, filho de Isaac. Tinham 2 crianças no ventre. Então, às vezes, alguém pode não se dar satisfeito pela história de Isaac, que Deus não quis usar Ismael, não escolheu Ismael, e pior, ainda falou para Abraão que era para despedir mesmo, Agar e o Ismael embora. Não era para ficar nem lá. Embora o Senhor os abençoou. Tá? Não vamos interpretar também, vamos pôr no texto que o texto não está dizendo. O Senhor não os escolheu dentro do plano da redenção. Mas o Senhor os abençoou. Ponto. Mas aí quando Isaac, e a esposa de Isaac está grávida, tem 2 crianças no ventre. E lá no ventre o Senhor já revela que o maior serviria o menor. No ventre. Irmãos, fica comigo no raciocínio. E aqui o apóstolo Paulo, muito tempo depois, diz que, presta atenção nisso, versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, quer dizer, Esaú e Jacó, nem tinham praticado bem ou mal. O que Paulo está dizendo? Deus não escolheu Jacó pelo que ele fez. Ele não tinha nascido. Deus não rejeitou Esaú pelo que ele fez ou ele iria fazer. Ele não tinha nascido. Os irmãos entendem que o Senhor já havia determinado, separado, eleito, escolhido, preterido, separado um e o outro não, antes mesmo de nascerem. Mas aí alguém pode dizer assim, mas Paulinho, o Senhor conhece tudo, Ele sabe quem vai aceitá-lo, quem não vai, Ele sabe quem vai responder o evangelho, quem não vai, Ele sabe. Sim, é verdade, Ele sabe, porque Ele sabe todas as coisas, mas olha o que o texto diz, não vamos pôr no texto o que o texto não diz, entre parênteses, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama.
O próprio apóstolo Paulo, já tendo em vista que alguns iam argumentar isso, ele fala assim, isso é para ficar claro, que não é pelas obras, não é pelo que você faz, não é pela sua performance, não é pelo seu conhecimento, não é porque um dia você disse, eu aceito Jesus, não, é para que o propósito da eleição se cumpra. Deus fez isso. Já fora dito a ela, versículo 12, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Aí a bomba atômica, aí explode mesmo. Amei Jacó, porém aborreci Esaú. Deus amou Jacó antes dele nascer. E aborreceu Esaú antes dele nascer. Não pelas obras, mas porque Deus quis. É o que a Bíblia está dizendo. Vamos continuar, né, irmãos? Vai ficando tenso, né? A gente vai pensando, vai pensando. Aí o apóstolo fala assim, olha o que o apóstolo Paulo ele continua descrevendo, versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? É o primeiro pensamento que vem na gente, né? Como assim? Os caras nem nasceram, não fizeram nada. São inocentes. E Deus já escolheu um e aborreceu o outro? Isso é injusto? Deus é injusto? Não posso crer num Deus assim, não. Como assim? Eles não tinham nem nascido. Eles não fizeram nada. Aí o apóstolo Paulo responde. De maneira nenhuma. Não. 1000 vezes não. E como justificar isso? O que Paulo usa? Qual é a argumentação? Vamos ficar com Paulo hoje. Depois a gente entra em outras questões. Versículo 15. Pois ele diz a Moisés. O que o Senhor disse para Moisés? Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Não. Então eu vou falar assim no português claro. Deus está dizendo assim, eu salvo quem eu quiser. É isso. É isso que ele está dizendo. Terei misericórdia de quem me aprouver, ou de quem eu quiser ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Isso não depende de vocês, não depende de quem se esforça, não depende de quem corre, não depende da sua força de vontade, mas depende somente de Deus e de sua misericórdia. Depois eu continuo nessa parte. Porque Paulo continua assim, versículo 17. Aqui ele está falando de quem Deus teve misericórdia. Agora ele vai falar de quem ele usa segundo o seu propósito. Veja lá, versículo 17. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Vocês perceberam aqui a comparação? O Senhor, ele disse a Moisés, o homem escolhido, o homem salvo, o homem a quem Deus escolheu já no ventre, o homem a quem Deus preservou, mesmo diante de um decreto de Faraó, o homem que o Senhor tirou do meio. A história de Moisés é incrível, não é, irmãos? Já para assim, já sentar debaixo de uma árvore para pensar na história de Moisés? Um decreto para se matar todos os machos. A mãe dele guarda ele por alguns dias, põe ele num cesto, no rio. As águas do rio vai levar direto ao palácio do faraó, um bebê, homem. Havia um decreto para ser morto. Aí quem que acha o garoto? A filha do faraó. E ao invés dela matá-lo, porque ela era filha do faraó e sabia, ela resolve adotá-lo. Mas não tendo muita experiência, ela manda chamar uma ama, uma mulher, para cuidar do filho. Quem que eles chamam? Sem saber de nada. A mãe do rapaz, do garoto.
Gente, se não tem a mão de Deus, a soberania de Deus nisso aqui, não tem nada mais, né? Deus preparou tudo de uma forma incrível. Veja, então Deus já tinha em vista que Moisés... Detalhe, Moisés viveu 40 anos no Egito, depois saiu, ficou 40 anos no deserto, para então voltar lá. Ou seja, 80 anos antes da libertação do povo, Deus já tinha todo o esquema preparado. Quem ia fazer, como ia fazer, quando ia fazer, de que maneira ele ia fazer. Deus tinha tudo determinado. E Moisés foi um eleito de Deus. Então, o Senhor está dizendo a Moisés, eu terei misericórdia que eu quiser ter misericórdia. Ou seja, Deus teve misericórdia de Moisés. Ele quis. Por quê? Não sabemos. Ele não tinha feito nada. Ele viveu 40 anos no Egito, bebendo e comendo da idolatria, da água, da comida, de tudo que tinha no Egito. Vocês acham que Moisés era um santinho lá no Egito, irmãos? Quando estava lá? Ele nasceu no Egito, príncipe do Egito. Esse homem deve ter... Enfim, né? A Bíblia não fala, então vamos nos calar. Onde a Bíblia cala, a gente cala também. Mas o Senhor escolheu. O Senhor podia ter escolhido outro. O Arão, por exemplo. O irmão de Moisés, que ficou lá, tomando chicotada, carregando tijolo, pedra, areia, brita, fazendo pirâmide. Ficou lá, não ficou lá nas benesses do Egito, ficou lá entre os escravos. Deus podia ter chamado Arão para esse trabalho, sim ou não? Meritoricamente falando, quem era mais digno do chamado de Deus? Arão ou Moisés? Arão. Claro. Mas o Senhor quis escolher Moisés. Aí, para fazer um paralelo, uma comparação, o Paulo aqui, o apóstolo Paulo aqui em Romanos 9, ele usa o faraó, que era da mesma época. Aí o Senhor vai falar assim, eu que endureci o coração de faraó para o povo não sair. Eu endureci o coração dele. Foi eu que segurei o povo lá. Foi eu que segurei. Para quê? Para mostrar o meu poder. Então o Senhor está dizendo o seguinte, a uns eu quebranto, mas a outros eu endureço. E tudo tem um propósito. Nos que eu salvo, eu quero mostrar a minha misericórdia, o meu amor, a minha compaixão. Mas nos que eu condeno, eu quero mostrar que eu sou santo e eu não aceito o pecado. São vasos. E é isso que ele vai falar um pouco mais adiante. Versículo 19, acompanhe comigo, irmãos. Tu, porém, que dirás? Vocês aí que estão me ouvindo, que estão lendo essa carta, o que vocês dizem? De que se queixa ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar ao que fez, por que fizesse assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para o do mesmo barro fazer um vaso para outro e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou muita longanimidade dos vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão? Sabe o que Deus está dizendo aqui, queridos? O que vocês estão questionando? O que vocês estão aí achando que... Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele faz uma coisa assim que é conhecida entre nós como nos colocar no nosso lugar. É isso. Ele está colocando os escritores, a igreja de Cristo, gentios e judeus no seu devido lugar. Ó, calma aí. Você não tem que dizer o que Deus tem que fazer ou não, não. Você não tem que achar se é justo ou se é injusto, não. Você é uma criatura. Você é um barro. Você é só homem. Quem é você? Sabe o que eu gosto muito na doutrina reformada, irmãos? Vou falar para vocês. O que eu gosto demais na doutrina reformada? É que ele exalta Deus. Ela tira o homem do centro. Ela tira o homem do protagonismo religioso. Os homens, eles querem o centro de toda forma. Eles querem aparecer, eles querem estar bem na fita, eles gostam do tapinha nas costas, do elogio, eles gostam que as pessoas, não é, coloquem seus nomes nos grandes lugares para ficarem bem visíveis. Deus aqui, ele coloca todos nós, todos, sem exceção, todos, no nosso lugar. Vocês não têm que questionar nada.
a Deus. Vocês podem questionar aos homens, mas a Deus nós somos apenas barro, criaturas. E é por isso que ele usa essa analogia, né? E aí, para falar mais do vaso, que nada mais do que um barro feito e forjado pelo oleiro, ele fala assim, versículo 21, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O Senhor está dizendo o seguinte, todos de algum modo são vasos de Deus, todos. Todos têm um fim, um propósito, a glória de Deus. Seja os que serão salvos ou os que serão condenados, todos servirão a um propósito. Aos salvos, para refletir a glória, o amor, a misericórdia, a bondade de Deus. E aos não salvos, para mostrar a sua justiça, a sua ira, para sempre. Sabe aquele texto, irmãos, lá em Timóteo, que fala assim, Deus quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade? Realmente é isso que Deus quer. Não tem o que florear. Parece um choque teológico aqui, mas não há. Deus quer, mas tem um detalhe. Presta atenção que isso é importante. Não sei se vocês lembrar disso, já é bom. Deus tem atributos. Então, Deus é amor, Ele é misericórdia, Ele é bondade, mas Ele é justo, Ele é santo, Ele é soberano. Então Deus não pode simplesmente salvar a todos, porque se Ele salvar a todos, Ele está negando o seu atributo de justiça. Se Ele condenar a todos, Ele está negando o atributo do amor e da misericórdia. Então, Ele quer salvar a todos. Só que Ele não vai salvar a todos, porque o pecado demanda condenação. E para ser salvo, o pecado demanda perdão. Os irmãos entenderam isso ou ficou confuso teologicamente? Então, quando a palavra fala, e Ele quer que todos sejam salvos, Ele quer mesmo. Realmente. Ele quer mesmo. Só que Ele não fará. Por quê? Porque Ele também é justo. E precisa ser feito justiça. Tem um pastor, se eu não me engano, norte-americano, que ele criou o universalismo. O que é a doutrina do universalismo? É a doutrina que no final todos serão salvos. E ele conta, se eu não estiver muito enganado, um sonho que ele teve, que ele morreu e foi para o céu. E chegou lá no céu, tinha uma mesa enorme, um banquete farto, e muita gente. E ele olhou e viu uma cadeirinha vazia, ele correu lá e falou, deixa eu sentar nessa cadeira. Aí quando ele chegou perto da cadeira, o anjo barrou ele e falou, não, peraí. Essa aqui já está reservada. Adolf Hitler vai sentar nessa mesa. Aí eu, quê? O Adolf Hitler? Ele está aqui também? Tô doido. Aí viu uma outra cadeirinha vazia, correu lá. Aquela ali deve que... Aí o anjo barrou ele de novo. Stalin já está reservada essa cadeira para ele aqui. Aí ele acordou muito assustado e entendeu que no fim das contas todos serão salvos. E aí criou o universalismo, uma doutrina herética, né, antibíblica, que ganhou força. Existem aqueles que creem que todos, no fim das contas, Deus é amor e Ele vai olhar para todos nós com muito carinho, com muito amor e vai dizer, eu te entendo, filho, eu te entendo. Pode entrar. Fala para ninguém, não. Pode entrar. Tá tranquilo. Vai lá. É isso. Mas segundo a palavra, não. E a carta aos Romanos, irmãos, especialmente o versículo 9, é uma dinamite para nós, né? Porque nós olhamos para nós mesmos e pensamos assim, ai de mim,
Vocês estão lembrados de Isaías? Quando ele viu a glória do Senhor, ele, ai de mim, Senhor, ai de mim, que pereço. Ele sentiu exatamente isso que Paulo está dizendo. Senhor, eu sou só um barro, Senhor, eu não sou nada. Quem sou eu diante do Senhor, para o Senhor me escolher, para o Senhor me separar, para o Senhor me chamar? Eu sou um homem pecador e eu estou no meio de homens de lábios impuros. No fim ele estava dizendo o seguinte: nenhum de nós somos dignos de que o Senhor olhe para nós. Mas o Senhor, na sua misericórdia, olhou para nós. E a misericórdia dele foi tão extensa, queridos irmãos, que ele enviou Jesus Cristo. Ele enviou o seu próprio Filho. Ele poderia não ter feito isso. Ele poderia simplesmente ter destruído a todos nós, porque, segundo a palavra, todos nós pecamos. Todos nós em Adão estávamos em um curso só, inferno. Todos, sem exceção. Mas aí Deus, no seu amor e na sua misericórdia, enviou Jesus Cristo. Para quê? Para garantir a salvação dos eleitos, que é o assunto do nosso próximo tema. Mas vamos ficar no texto. Versículo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele falou assim: Deus foi paciente demais. Deus esperou demais. Tudo que nós fazemos é aborrecer Deus, é sermos profanos, é sermos pecadores. Ele foi paciente demais conosco. Versículo 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que a glória que preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada que não era amada. E no lugar que se lhe diz: vós sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Olha que lindo, meus irmãos, esse texto que nós lemos agora, né? O Senhor separou vasos de misericórdia. Nós estamos aqui nesta manhã, ouvindo essa palavra. Será que é por acaso, Tatiana? Será? Será, Maria das Dores? Que é por acaso? Será, Vitor? Misericórdia. É misericórdia. O Evangelho, irmãos, é misericórdia. O Evangelho não foi feito para nós nos promovermos, para sermos melhor do que os outros, para nos destacarmos. O Evangelho é misericórdia. É a grande misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus personificada, em forma humana. É Cristo Jesus. Ele veio. Ele veio, irmãos. Louvado seja Deus. Ele veio. E eu queria apenas aqui, para terminar essa aula dessa manhã, eu não sei vocês, mas eu amo esse assunto. Vamos ter uma pequena reflexão aqui. Então, uma base factual, né? Os fatos. Existem 4 tipos de eleição na Bíblia. Isso aqui eu vou passar bem rápido, porque o que eu quero falar é mais importante. 4 tipos de eleição na Bíblia. Primeiro, a eleição de alguns indivíduos para salvação, ou seja, Deus escolhe algumas pessoas para serem salvas. Segunda eleição encontrada na Bíblia é de algumas nações para privilégios espirituais especiais. Então nós vemos isso em Israel. Israel realmente foi uma nação eleita, né? É o terceiro tipo de eleição, a eleição de alguns indivíduos para serem canais externos da graça para além da regeneração. Então aqui está falando de pessoas que são chamadas, não tem chamado específico, igual, por exemplo, o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus chamou o apóstolo Paulo e diz que ele seria, né, apóstolo dos gentios, diz que ele levaria a mensagem aos gentios. Então, é um chamado específico. O Senhor não chamou todos para serem apóstolos dos gentios. Chamou Paulo. Então, é um chamado específico para aquela determinada função. E um quarto tipo de eleição é indivíduos para receberem diferentes tipos de dons. Então, o Senhor concede dons para uns
diferente dons para outros. Então, Deus é quem determina isso, está na palavra. Não vamos gastar tempo com isso. Pode passar, por favor? Pode passar? Aqui, esse aqui é importante. Eu não vou pedir para vocês abrirem, mas se alguém tiver caneta e se puder anotar, eu acho que seria interessante. Textos bíblicos que ensinam a doutrina da eleição. Eu vou ler. Eu queria muito que vocês prestassem atenção comigo. Às vezes alguns não estão conseguindo ler daí onde vocês estão. Deuteronômio 7 diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Olha que bonito, né? O Senhor escolheu salvar Israel. Foi uma escolha de Deus. João, capítulo 15, fala assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, ele vô-lo conceda. O que Jesus disse foi isso mesmo que ele disse, né? Imagina quando o Senhor Jesus, Jean, chegou para Pedro: vem e segue-me, eu farei de ti pescador de homens. Ele simplesmente escolheu, disse para que motivo, e o sujeito largou tudo lá e foi seguir Jesus. Então não foi Pedro que escolheu Jesus, não foi Pedro, foi Jesus que o escolheu. É isso que Jesus está falando. Não foram vocês que me escolheram. Irmãos, isso não mexe muito com vocês, não? Será que é só comigo? O Senhor te escolheu, meu irmão. Dentre tantos. Isso não é maravilhoso? Atos 13. Os gentios, ouvindo isso, regozijaram-se e glorificaram da palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eu faço questão de mostrar isso aqui, ó. Quem é que creu? Os que estavam destinados para a vida eterna. Só esses que creram, os outros não creram. Romanos 11. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se você, irmão, está achando que você foi salvo por alguma coisa que você fez, você está redondamente enganado. Porque aí não seria graça, seria obras. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Próximo. É esse mesmo? É esse mesmo. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Entenderam o versículo, irmãos? Precisa explicar? O que Israel busca não conseguiu. Quer dizer, pela sua força não conseguiu. Mas a eleição os alcançou. E os demais foram endurecidos. Efésios 1, do 4 ao 6. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para ser santos e irrepreensíveis, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o quê? O beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça que ele concedeu gratuitamente no amado. Próximo. Porque Deus não nos destinou para a ira. Aqui, Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, para a igreja. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus. Nosso destino não é a ira, o destino da igreja de Cristo, dos salvos, é a eternidade. Próximo, 2 Tessalonicenses 2. Entretanto,
devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar com esse texto, dizendo a vocês, irmãos, igreja do Senhor, com isso que eu vou dizer, eu não estou dizendo que todos aqui nessa sala estão salvos. Eu não tenho esse poder. Como eu disse, só o fato de estarmos aqui não nos garante salvação. Mas Paulo está dizendo para os salvos, para a igreja. Olha o que ele está dizendo, vou ler de novo. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Eu queria que os irmãos regozijassem nisso nessa manhã. Irmãos, isso não é pouca coisa. Talvez, eu sei que você passa muitas lutas no seu dia a dia, sua semana é atribulada, tem vários problemas, tem várias coisas que você queria que fosse diferente na sua vida. Mas olha isso aqui, querido. Olha isso aqui. O Senhor nos chamou. O Senhor nos escolheu, como nós lemos no texto em Efésios capítulo 1, antes da fundação do mundo. Você entende? Você entende esse amor, irmãos? Você entende essa misericórdia, essa bondade? Você entende com isso que se Ele não te amasse, você estaria em qualquer lugar menos aqui? Você estaria em qualquer lugar menos ouvindo essa palavra? Você estaria fazendo qualquer coisa menos diante das Escrituras? Por isso eu quero dizer, se você ainda não se rendeu a Cristo, se você ainda não se entregou a Jesus Cristo, se arrependa, querido. Pare de brincar com a fé. Pare de brincar com as coisas do Senhor. Pare de levar as coisas de Deus nas coxas, relaxadamente, de qualquer forma. Pare de tratar as coisas de Deus em segundo plano, como se não tivesse importância. Pare de falar, se eu tiver tempo, se eu conseguir, se der certo. Pare, você talvez seja um dos vasos de honra de Deus. Talvez você seja um escolhido de Deus. Talvez o Senhor há muito tempo vem trabalhando no seu coração para nesta manhã te falar assim: não foi você que me escolheu, eu escolhi você, eu separei você. Quantas lutas você já passou, irmão? Quantos embates você já passou? Em quantos pecados você já tropeçou? Mas você está aqui. Você está aqui. Entretanto, devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé da verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou entrar num aspecto bem rapidinho, que meu tempo esgotou, só para não ficar uma ponta solta, tá? Mas isso vai ser bem rápido, eu não vou ter tempo de explicar. Eu vou explicar isso nas próximas aulas. Paulinho, como eu posso identificar se eu sou um escolhido? Como? Como eu posso, já que é só Deus, já que é um ato da soberania de Deus, e eu vi em diversos textos, Paulo, eu até estava duvidando, mas você mostrou aqui uns 10 textos na Bíblia. Como eu posso saber se eu sou um escolhido? Eu vou me ater só numa parte dessa resposta, para que vocês meditem durante esse dia, que está exatamente neste versículo, que diz assim, ó, eu vou ler desde o começo para deixar claro. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé da verdade. Sabe qual que é uma evidência que você é um escolhido? Você odeia o pecado. Você quer ser santo. Deus transformou aqui dentro. Ó. Quando você peca, você fica mal. Enquanto você não se reconcilia com Deus, você não fica em paz. Pecado não é uma coisa comum para você. Seu coração foi transformado, foi regenerado. Você é uma nova criatura. E quando você peca,
você sente que você ofendeu profundamente aquele que deu a vida por você. Você não simplesmente se santifica para agradar o pastor, ou para ter uma função na igreja, que é o que todo mundo almeja, como se isso fosse te levar para o céu. Você se santifica porque você ama o teu Salvador. Você se santifica porque você quer muito agradá-lo. Você quer muito agradá-lo. Você não se santifica para ser salvo. Você se santifica porque você foi salvo. E não faz sentido um salvo continuar vivendo a vida miserável que você leva. É isso. Uma das maiores evidências é essa. Volta para mim, Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha lá. Olha lá. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em amor. Uma das evidências de um salvo escolhido é isso aqui, ó. Ele é santo, ele é irrepreensível e tudo que ele faz porque ele ama o seu Senhor. Não é um peso para ele. Abandonar o pecado não é um peso. É difícil, mas não é um peso para ele. Ele não tem dificuldade. Ele não... isso aqui não agrada o Senhor, não? Eu não sabia. Nossa, misericórdia, Deus. Toma, põe fogo. Essa é uma evidência. Uma das evidências de que você é um escolhido de Deus. Você está sendo santificado, tornado semelhante ao teu Salvador. E tudo isso você faz por amor, não por um peso, não por uma obrigação. Amém, queridos? Na próxima aula eu vou falar mais, eu vou falar sobre Deus. Então, Deus predestina alguns para serem salvos e predestina alguns para ir para o inferno. A pessoa já nasce predestinada a ir para o inferno. Vou falar sobre isso. Vou falar um pouco mais das evidências da eleição. Vou falar um pouquinho mais sobre como acontece essa eleição e a questão da presciência de Deus. Não é eleito segundo a presciência? O que quer dizer isso? Existe eleição condicional, ou seja, uma eleição com base no que Deus viu em nós? Existe isso? Nós vamos responder essas perguntas na próxima aula, no próximo domingo. Então eu peço que vocês não faltem. Amém?